Olá pessoal, bem-vindos ao Autismo para Todos. Curta, comente e compartilhe. Vamos dar continuidade aos assuntos sobre escola, né? Principalmente as questões em casa para a gente auxiliar a escola. Eu vou tentar substituir. Esse vídeo é uma substituição do de ontem, tá, gente? O de ontem me avisaram que está sem áudio. Então, vou mudar o título está aí grande como áudio, porque estava sem áudio anterior. Então, estou refazendo. A gente vai falar sobre adaptação de materiais. Como é que a gente faz isso? Antes de tudo, é preciso dizer o seguinte: a visão do autista ela é muito concreta. O cérebro funciona diferente para qualquer coisa que você imaginar. O pensamento, a visão, o processamento das informações, o ouvir, os sabores, a temperatura, tudo isso é processado de uma forma diferente. Então essas informações elas precisam ser concretas. A adaptação ela começa com a sala de aula, não só nas tarefas, não é? A questão da visualização, o que é a hora do recreio, a hora de comer, a hora de tal tarefa, hoje é português, é matemática, né? Para não haver confusão, para não haver um atrapalho no rendimento. Então tem que haver a previsibilidade do que vai acontecer. Acontece de coisas imprevisíveis acontecerem, mas se a gente deixar a maioria das coisas programada e ele consciente disso, vai ser muito melhor para ele e para todos. Ele vai passar por situações imprevisíveis, né, que vai acontecer imediatamente. As pessoas responsáveis vão falar do jeito que ele compreenda. Há autistas em que você pode conversar com ele, falar muito, outros você tem que falar pouco. Isso é muito singular, muito individual. Então, tem que, aconteceu isso e isso e temos que fazer isso. A inflexibilidade mental dele nem sempre vai ser receptiva quanto a isso. Ele pode até ficar em silêncio, aceitar fazer, mas vai estar em sofrimento. A grande preocupação é quando isso é externalizado e você tem que administrar. Se não tem nada para administrar, passa. Mas tanto um quanto o outro podem estar em sofrimento devido àquela mudança. Mas mudanças acontecem. Faz parte da vida. Ok? Mas o ponto principal aqui é a adaptação de material. Né? Tanto o dever lá em sala de aula quanto o dever em casa. E a gente pode auxiliar bastante nisso. Ok? Adaptar, gente, não é tornar mais fácil, é tornar acessível. Adaptar é fazer com que o conteúdo chegue àquela criança. Você não facilita, você permite o acesso, né? Isso dá dignidade ao ser. Às vezes, a forma como adaptou, ela até é mais difícil, mas ela está ok para ele. Certo? Então, às vezes o volume de questões tem que ser menor, mas o conteúdo se mantém. Você mantém a essência, você mantém o todo. O conteúdo é dado, o conteúdo é mostrado com recursos visuais, porque a subjetividade do explicar ali é tão alta, né? Vou pegar aqui uma tarefa, não vou mostrar autores, não vou mostrar o livro, mas tem aqui. Um pintor. Nós temos aqui um quadro com 4 círculos dentro de cores diferentes. Em volta dos círculos também há outras cores de um artista de bem longe daqui. Não é brasileiro. E a primeira pergunta, ela deu uma profunda subjetividade. O que você sentiu quando olhou para a obra? O autista ele tem dificuldade de teoria da mente, que é de se colocar no lugar do outro.
tem vídeo aqui falando sobre isso. Então, essas subjetividades não devem estar presentes. A gente faz muito isso dentro de casa e temos que nos policiar, né? Você está com sede, você está com calor, pegue água e ofereça. Ele já aprendeu a pegar água? Mande ele buscar água. Tanto ele vai entender, isso é uma questão comunicativa, ele vai se hidratar, o que é importante, e ele vai ter independência, que também é importante. Isso é terapia ocupacional em casa. Há um monte de coisa quando você faz uma atitude dessa. A quantidade de palavras escolhidas, a tarefa escolhida para ser feita, ela é muito objetiva. Vá beber água. Você está com sede. Vá beber água. Pelo tempo, pela temperatura, você sabe quando o ser humano está com sede. Ele às vezes ele tem dificuldade de perceber, de regular isso. Ele está tão irritado e com fome, mas ele não consegue dizer que está com fome. Então ele tem que ser ensinado a isso. Então, esse tipo de... Pronto. Esse quadro aqui. Você tem que fazer uma atividade com o quadro. Fez com todo mundo, vai fazer com ele. Né? Ele é capaz, ele entende formas, ele sabe quadrado, ele sabe contar, ele sabe círculo, ele sabe cores. Explorar isso. E você pode botar carinha feliz, carinha triste, carinha surpresa e mostrar para ele apontar alguma. Ele pode até errar, mas vai estar trabalhando emoções naquilo. Então, você adaptou com riqueza uma tarefa. Né? Em seguida diz, o que a obra faz você lembrar? Se ele não for vocal, até ele lembrar de alguma coisa vai ser complicado. Então, isso não se faz. Certo? Tem que adaptar. A mesma coisa aqui, ó. Eu separei uma outra coisa aqui, ó. Ele já, vamos supor, ele já conhece os números, já sabe contar. Então ele vai escrever de 1 a 10. Ou, depois que ele pega a lógica, 10, 11, 21, 31. Ele sabe que depois do 9, né, são dois números juntos. A dezena para nós, para eles são dois números juntos. Então, tem o 1, aí até o 9. Depois do 9 muda, aí é 2, é 3. Ele vai escrever infinitamente. Mas ele não sabe o que significa aquilo. É pra gente encher bucha. Bota o menino muito ocupado. E isso acontece, né? É normal. Porque treina a pegada, treina a concentração, treina um monte de coisa. Mas não imagine que a tarefa é de contar. Que ele não vai saber o que é um 47. Nós sabemos. Você imagina 47 pessoas, você imagina 47 bolas, você imagina 47 livros. O número 47 de alguma importância para você. Você sabe quantificar. Ele não. Então, ele precisa do concreto. Quando está aprendendo essas numerações, né, o que é que se usa? A gente usa aqui, ó, material dourado. A centena, as dezenas e as unidades. Tem esses quadradinhos aqui. Ó. Então, para fazer soma, subtração, divisão, ele vai ver. Tem a conta ali onde ele está olhando e tem isso aqui onde ele vai trabalhar. Temos aqui, ó. Vou tentar inclinar aqui para vocês, vou colocar assim para a borda do livro não atrapalhar. Aqui, ó. Vou trabalhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá lá. 8 menos 5. 8 menos 5. Vai estar escrito subtração. Vai estar o traço negativo. Então, nós temos que subtrair. Temos que tirar. 8 tira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tirou 5. Sobrou quanto? 1, 2, 3. 8 menos 5, 3. Ele está vendo. Não é óbvio o pensamento. Né? Então, em matemática, a gente também pode usar material concreto. Deixa eu pegar aqui um papel. As coisas podem ter essas dicas visuais. Você pode, geografia, história. Eu posso fazer mapas. Vou olhar mapa.
para ver distância, para ver tamanhos, para ver a geografia, frio, calor, planetas, maquetes. Então, ele vai aprender, veja, na riqueza de detalhes, ele vai ter, às vezes, acesso a uma coisa mais complexa, mas que ele vai entender. Que a galera da turma pode até aproveitar aquilo ali e show de bola. Né? Vai ter uma riqueza de informações. Muito mais do que questões muito mais subjetivas, de explicar o planeta, o Sol, a Lua. Ele precisa ver isso acontecendo. Né? Então, aqui, ó, se a criança já copia, né, essa pauta pode imprimir uma pauta ampliada, onde ela pode ser o tamanho de 2 dessa, 1,5, 3. Depende da pegada, depende do desenvolvimento motor da criança. Ombro, coluna, pescoço, cotovelo, mãos. Né? Como é que está o cérebro dessa criança com relação a isso? Então, se esse movimento ele tem prejuízos, mas vai treinar a pegada, ele vai, né, vai precisar de algum suporte, até suportes físicos, o suporte, né, que vai ficando mais distal ou mais proximal, ele vai escrever, né, ainda que seja copia, né, ainda que seja o copia, mas ele vai estar escrevendo, a ponto de você, com o tempo, ir diminuindo essa pauta para ele diminuindo essa letra. Quanto menos espaço eu tiver, melhor. Né? Um recurso que eu utilizei durante algum tempo foi que no desenhar, no pintar, aliás, dos desenhos, passava muito para o lado de fora. Aquela força. Né? Então, você pode ter uma superfície mais firme e diminuindo essa superfície, controlando muito mais a força. Você pode ter aqui um coelho, vamos supor que aqui tem, porque aqui não tem nenhum desenho. Vamos supor, tem um desenho aqui, qualquer desenho. Então, delimitar, você pode colar milho. Você pode colar milho, que é mais barato. Depois você descola e cola em outro lugar. Então, delimita para ele pintar ali dentro. Ele vai bater e não vai sair. A ponto de, com o tempo, você ir tirando e diminuindo a quantidade e aumentando o espaço entre um e o outro para ele continuar pintando ali dentro. E ele vai conseguir. É uma adaptação. Porque se você fica dizendo pinte dentro, se você não tiver ensinado antes, dentro e fora, e o plano do dentro, fica complicado. Porque, ó, eu pego esse jarro aqui, ó. Eu ensino dentro e fora, tá ok. Mas o desenho é plano. Quando você diz dentro e fora, ele tendo aprendido o concreto, dentro e fora, no plano fica difícil. É diferente. Né? Então tem que ser ensinado antes de qualquer coisa essa habilidade do dentro e fora também do desenho. Aqui é dentro e aqui é fora. Quando ele adquirir essa habilidade desse reconhecimento é que você pode exigir que ele pinte dentro e fora. Antes você só delimita. Né? Então, as instruções, quando vai fazer qualquer tarefa, às vezes você diz, agora nós vamos copiar isso, para depois, vamos colocar letras aqui, vamos colocar números. Né? Aqui, por exemplo, tem escreva até 10. Escreveu até 10. Qual o número maior do que 5? Escrevam aí o número maior do que 5. Então, isso tem que ser passo a passo. Primeiro, até 10. Separa aqui. Ele tem que aprender antes, maior e menor. De forma muito concreta. Pega esse material dourado e vai mostrar ele aqui. Ó. 5 é maior do que 3. Tem mais. Depois que ele adquire essa habilidade, você consegue colocar ele para fazer uma tarefa dessa, mas em concreto. Senão ele vai ficar aqui na subjetividade. Como assim maior? Ele só está vendo o que está escrito. Ele sabe decorado a ordem dos números. Mas o que é maior ou menor fica mais complicado. Entendeu, gente? Então, essas questões sequenciadas, de trás para frente, ela está plana.
De trás para frente, você pega 10 números. Tem até um brinquedo aqui que tem uma balança, que o 10 corresponde a 10 objetos. O número 10 ele fica em pé, em cima da balancinha, e os 10 objetos, 9, 8. Então, é fantástico. Então, ele precisa ver maior e menor, não é só naquela crescente na escrita. No mundo concreto é que isso acontece. Então, as instruções elas precisam ser passo a passo. Você faz isso, quando ele terminar, diz, agora você vai fazer isso. Porque se você disser, faz-se isso, para depois fazer isso, quando você chegou na última explicação, foi embora do meio. Você acha que a criança não compreendeu. Né? E ela não realmente compreendeu porque a informação não chegou. Por isso que ela tem que ser passo a passo. Passo a passo. Por microetapas. Faz isso, depois faz isso. Faz isso, depois faz isso. Né? Se a criança, ela, por algum motivo, independente da idade, ela sabe ler, mas ela não consegue escrever ainda, né? A prova pode ser oral. Se ela não fala, mas com vários recursos você compreende que ela está entendendo, ela pode fazer uma prova de apontar. Uma questão. Pode até embaralhar um monte de resposta ali. 80 respostas ali. Procure a certa. Estou exagerando, certo? É para você entender. Apontou. Né? A frase 37 é a correta. Ele acertou. Você conseguiu averiguar o conhecimento. Então é possível mensurar isso. Né? A quantidade de conhecimento que está sendo adquirida. Né? E se essa mesma criança não copia, aquele material que está sendo exposto pode vir impresso para ele colar no caderno, para fazer um envelopezinho para ele colocar ali. Isso é correspondente a isso. E ele vai ler. Né? Ele vai acompanhar o ritmo da turma. Né? Então, para alguns, né, às vezes com deficiência intelectual e tudo mais, aí a coisa é menos, mas dentro da capacidade dele. Né? Então, pode ser a resposta oral, pode ser uma resposta por cartões já prontos, né? As respostas ali para ele escolher qual é, diante do exposto, qual é a resposta. Né? Se a criança ela não precisa, né? Grandes doutores já expõem isso, ela precisa reconhecer na leitura o minúsculo, mas não obrigatoriamente ela ter que escrever minúsculo. Se chegou no ponto onde ela só consegue escrever maiúsculo, não tem problema. Se ela compreende o minúsculo, consegue fazer a correspondência entre o que ela lê e o que ela escreve, está perfeito. Né? Então, adaptar isso, gente. É trazer o conteúdo de forma em que se absorva. O conteúdo tem que ser entregue à criança. Né? Se ela não tem dificuldades intelectuais, se faz assim. Se ela tem dificuldades intelectuais, vai ter que ser um pouco menor. Determinados assuntos não vão poder ser expostos, né, aliás. Porque você tem que respeitar aquele limite. Nós chegamos num ponto aqui, né, da física, de história, de geografia, de português aqui, da questão dos verbos, que vai ficar difícil mensurar se ele está aprendendo ou não. E ele não tem as bases anteriores para ser dado esse assunto. Então, ele vai ser exposto a um outro conteúdo. Ok, gente? Muito obrigado, tudo de bom. Muita paz a vocês aí. Tchau, tchau.